O Internacional realiza movimentos importantes no último dia de inscrições do Campeonato Gaúcho. Um volante e um atacante são inscritos para o estadual e Eduardo Cudê reforça o grupo agora na busca de o título que não vem desde 2016. Ainda, Thiago Maia e a janela brasileira. O jogador do Flamengo deve ser anunciado na próxima semana. E o Grenal, para variar, fazem sacanagem com a torcida do Inter. Mas te prepara, porque Rafael Borré vem ainda em março. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender o que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante e também nos corredores da Padre Cacique lá no Beira-Rio. O Internacional que se prepara para enfrentar agora o Novo Hamburgo no domingo, né? Amanhã à noite, a partir das 8 horas, lá no Vale, lá no estádio do Vale, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas antes tem muita coisa para a gente tratar por aqui em termos de conteúdo e em termos principalmente de bastidores. Eu avisei que viriam anúncios ontem, né? Tivemos 2 e a gente vai tratar sobre isso agora. Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação. Muito obrigado por todo mundo que ontem me felicitou aqui, né, pelos meus 44 anos, mas também os 2 anos aqui dos conteúdos do canal. Teve um boom muito bacana também de inscritos. Cara, te inscreve. Tá chegando novo por aqui, foi recomendado pelo YouTube, mandado de repente o link, alguém mandou, né? Um link, ó, dá uma olhada nos conteúdos do Ernest, te inscreve, ativa a notificação, porque vale a pena, a gente sempre tem muito para falar do nosso Colorado por aqui. E mais, não te esquece que a KTO.com pode te ajudar a tu te divertir ao longo das rodadas aí dos campeonatos do Brasil e pelo mundo também, beleza? E tu pode usar o cupom Ernest para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito pra gente pegar e, óbvio, né, botar uns pila no bolso, porque sempre é bom. KTO é onde a diversão acontece, um site para maior de 18 anos e lembra sempre, brinca e te diverte com responsabilidade, beleza? Cara, tem muito assunto, então eu fiz uma colinha, né, pra variar. Mas olha só, eu quero falar do horário do Grenal, né, porque pra variar a Federação Gaúcha de Futebol e até mesmo a televisão, né, acabam ralando o Internacional, a torcida do Internacional como um todo. Por quê? Porque o jogo estava marcado para as 16 horas e agora teve uma alteração para as 18. Pô, Ernest, mas por que até de noitezinha é melhor o jogo? Naquelas, né? É bom para ti que aqui de Porto Alegre, no máximo uma região metropolitana, mas o pessoal do interior, por exemplo, que estava se organizando para vir às 4 da tarde, passar o domingo em Porto Alegre e voltar ao finalzinho da noite, fica complicado, né? Vai ter provavelmente alguma galera que vai meio que deixar de lado agora essa experiência de Grenal. E isso é muito ruim, né, cara? Porque é na Casa Colorada, é no Beira-Rio o jogo, o Inter numa crescente do Campeonato Gaúcho, numa crescente da temporada, até mesmo foi feito, né, um levantamento entre todos os estaduais e todos os times da Série A, o Inter é o que tem mais aproveitamento, né, o maior aproveitamento entre todos os clubes da Série A, então só mostra o quanto a gente está melhorando em nós mesmos, né? E aí precisava terminar, não digo terminar, mas botar uma chave de ouro, né? Botar um asterisco importante com o Clássico Grenal e o Beira-Rio lotado. Vai ter gente, é óbvio, mas fico de cara aqui com a questão aí do pessoal do interior. Eu quero falar com vocês agora sobre Bruno Gomes, Wesley, Thiago Maia e os movimentos do Inter do mercado, e principalmente Rafael Borré, tá? Porque não é uma novela essa questão do Rafael Borré, tá? Muito pelo contrário. O Internacional está bem otimista que ele pode vir agora no dia 7 de março, mas nós já vamos falar sobre isso. Primeiro assim, o Inter anunciou o Wesley, um jogador de 24 anos, disse que é um sonho vestir a camisa do Inter, aquela coisa bem protocolar, né, para as mídias do clube, né? Uma entrevista que eles fazem sempre para o mundo colorado. Também fala da expectativa de jogar com o Eduardo Cudê, de que conhece o Cudê da época do Atlético, né, porque ele jogava no Cruzeiro e tudo mais. E também, além do Wesley, foi anunciado o Bruno Gomes, volante,
também, né, que já teve uma passagem por aqui, jovem, pode ser aproveitado tanto na primeira quanto na segunda função, mas especificamente na primeira, o Eduardo Cudê o quer. Inclusive o Eduardo Cudê ligava demais para esse jogador, quando o Coritiba estava para vendê-lo para o Fortaleza. Tá? E aí a gente tem alguns moldes aqui da negociação. Primeiro de tudo, o Coritiba ele ia ganhar do Fortaleza 6 milhões de reais. Tá? Fortaleza, então, abriu mão do negócio. O Inter vai dar para o Fortaleza 1 ou 2 jogadores para integrar o grupo agora, então, do time do Nordeste. Os 2 jogadores que o Inter sugeriu são o Tauan Lara e o Matheus Dias. Ainda que eu não concorde muito com a saída do Matheus Dias. Eu queria que o Matheus Dias ficasse nesse grupo do Cudê. Mas, como o Matheus Dias é um cara de uma hierarquia já um pouquinho maior dentro do vestiário do Inter, e também é um guri promissor, ganhou, né, sul-americano, tem alguma técnica, né, bem interessante aí em termos de carreira, o Fortaleza também quis esse jogador, né? Beleza, tu tá levando um cara importante, que é o Bruno Gomes, mas me dá um cara que eu consiga mais ou menos trabalhar aqui as minhas pretensões em 2024. Por isso que o Inter tá dando o Matheus Dias. O Inter, na verdade, precisa organizar isso essa semana, porque agora tem que falar com os jogadores, né? O Tauan e o Matheus. Então começa por aí. Mas assim, em termos de valores, tá? O Inter abate uma dívida que o Coritiba ainda tinha pela compra dos 50% dos direitos econômicos do Bruno Gomes que o Inter tinha vendido em 2022 para o Coritiba, tá? Daí o Inter já tinha 25%. E aí, com os 50% que o Coritiba está repassando de novo, o Inter fica então com 75% do jogador. Então, se tu for olhar, o Inter está pagando 4 milhões de reais por 50% do passe do volante. Então, o Inter fica com 75% no total nessa negociação então do Bruno Gomes. Esses são os valores. Tá? Não são 8 milhões, 9 milhões, como está sendo falado nos veículos gerais aí da imprensa, beleza? Cara, assim, Thiago Maia, o Inter por pouco não consegue contratar esse jogador para o Gauchão também. Mas o Inter vai contratar esse jogador para Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileiro. Provavelmente ao longo agora da próxima semana o Inter anuncie o jogador. Já está tudo certo, o Inter vai pagar 4 milhões de euros por Thiago Maia. Dos 4 milhões de euros, ficam 3 para o Flamengo por 25%. Tá? Na verdade, assim, o Inter está comprando... Eu vou tentar fazer o lado do Inter, é mais fácil, tá? O Inter está comprando 50% do jogador, tá? Só que o Flamengo pega 25% da parte do Lille, que ele ainda tinha, o Lille tinha 50% também. O Lille entrega 25% para o Flamengo, fica com os outros 25%. Então o Inter tem 50%, o Lille tem 25%, o Flamengo tem 25%. O Inter vai pagar por estes 50% do Thiago Maia 4 milhões de euros. Dos 4 milhões de euros, 3 vão para o Flamengo e 1 para o Lille. E eles ganham depois de uma venda futura. Tá fechado. O Internacional deve anunciar o jogador até quarta-feira. Tem gente ainda que diz que na segunda-feira ele pode ser já anunciado. Não deu para escrever, óbvio. Até um detalhe, né, interessante, se tu pegar o bid do Bruno Gomes, o bid do Bruno Gomes é feito às 21 horas e 41 minutos na CBF. A CBF fecha às 19. O Inter trabalhou e fez com que a CBF ficasse fazendo uma hora extra, basicamente, no último dia de janela de transferências aqui, né? No último dia de inscrições do Campeonato Gaúcho, porque não é o último dia da janela de transferências. 7 de março é o último dia. E por falar em março, eu quero falar com vocês agora para a gente encerrar aqui de Rafael Borré. O Internacional vem tendo conversas constantes com o Werder Bremen, os diretores de lá, o staff do jogador e o jogador. E cada vez mais próxima à realidade de Rafael Borré desembarcar no Beira-Rio ainda em março, antes do fechamento da janela. Por quê? O Borré ele vem sendo uma alternativa no banco, ele não vem jogando de titular, já contrataram jogadores para a vaga dele. O Borré já pediu várias vezes para sair, está cada vez mais convencendo os diretores alemães e a torcida nem se preocupa mais com o Borré.
basicamente, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, assim, a tendência é que o Inter consiga antecipar a chegada do Borré. O Inter vem conversando com o Magrão, né? O Magrão, basicamente, é o cara que coordena isso aí tudo na questão da relação com o Werder Bremen, tá? Tanto que eu já falei por aqui, né? O Rafael Borré, ele faz um pedido para a direção costumeiramente, né? Me manda link para eu ver os jogos do Gauchão, os jogos que o Inter tá jogando, para eu já entender como é que funciona o sistema aí. É um cara que todo mundo fala nos bastidores que está já imbuído no projeto lá na Alemanha. Imagina quando chegar aqui. Então, te prepara, porque o Internacional vai ter Rafael Borré ainda na janela de transferências para jogar Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Beleza? Chegou até aqui? Eu te agradeço demais, meu parceiro. Tamo junto. Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha para o maior número de colorados possível e bora. Vamos seguir falando no Internacional porque sempre tem muito para tratar do nosso clube por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.